Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia lança projeto de lei que pretende desburocratizar os serviços da vigilância sanitária. CAPES anuncia corte de bolsas em todo o país. E hoje vamos falar sobre o discurso de ódio no ambiente digital. Afinal, por que o ódio se reproduz nas redes sociais? Especialistas no estúdio analisam esse comportamento social e explicam o que fazer em caso de cyberbullying. O Jornal da UFO começa agora. Nesta terça-feira, o prefeito Adelmo Leão fez lançamento do programa Mais Saúde, um projeto de lei que visa auxiliar no andamento de procedimentos de saúde no município. O repórter Júnior Caritel esteve presente na coletiva de imprensa e traz mais informações. Veja. Na tarde desta terça-feira, o prefeito Adelmo Leão anunciou novos investimentos no setor da saúde. Na sala de reuniões do gabinete do prefeito, várias autoridades estavam presentes. Na cerimônia foi divulgado o programa Mais Saúde, um projeto de lei que visa auxiliar no andamento de procedimentos de saúde do município, como cirurgias, consultas e exames. Também foram anunciadas mudanças que facilitam o serviço de vigilância sanitária. No final do comunicado, o prefeito Adelmo Leão falou com a imprensa. Esses procedimentos que nós anunciamos aqui hoje, média, e qual o caso da cirurgia cardíaca, são médias e altas complexidades, que constitucionalmente é dever prestar esse atendimento à União e ao Estado. O município está buscando, mais uma vez, ser parceiro nessas soluções, coisas que certamente eu não deveria fazer, mas nós não podemos proceder desta forma. Nós temos que olhar para as pessoas e temos que lutar para poder atender da melhor forma possível. Por isso, nós adquirimos, através do Ministério da Saúde, um equipamento hemodinâmica, já chegou no Brasil. Vamos agora instalar no Hospital Municipal e vamos aumentar os procedimentos de cirurgia cardíaca no Hospital Municipal de Uberlândia. A CAPES anunciou hoje que vai bloquear mais de 2.700 bolsas de mestrado e doutorado em todo o país. O órgão disse que agora serão suspensas bolsas de cursos que foram avaliados consecutivamente com nota 3 ou que tiveram redução de nota 4 para 3. O bloqueio, segundo a CAPES, faz parte do contingenciamento de recursos anunciados pelo MEC. E a medida provisória sobre a fiscalização dos benefícios do INSS foi aprovada ontem pelo Congresso, depois de 3 horas de discussões. Veja na reportagem. Assim que 41 senadores registraram presença, começaram as discussões do plenário. Uma que prorroga o prazo de benefícios para servidores requisitados pela AGU, Advocacia Geral da União. A outra MP quer fazer um pente fino nos benefícios do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Os cálculos do governo apontam que a economia será de quase 10 bilhões de reais ainda em 2019. O que nós estamos votando hoje, a medida provisória 871, vai trazer uma economia mínima de cerca de 10 bilhões em 12 meses após estar vigente. O grosso das fraudes não está no BPC, não está na aposentadoria rural. O grosso da fraude está nesses empresários que aí estão. É aí onde está o rombo da Previdência, é na sonegação. Discursos tratavam também de outro tema, o pouco tempo que sobrou para os senadores analisarem o assunto. E os parlamentares criticavam a atuação da Câmara, que demorou para votar as MPs. Me recusava a aceitar que o Senado se submeteria à condição de puxadinho da Câmara, mera instância carimbadora do que os deputados decidam ou, por não decidir, nos empurrem a goela abaixo. A matéria chegou muito em cima, demorou muito tempo na Câmara dos Deputados e isso precisa ser corrigido. Assunto debatido pelo presidente da Câmara. Tem várias questões que muitas vezes a Câmara é criticada de forma equivocada. A matéria chegou muito tarde,
né? E eu acho que esse é um bom exemplo de que nós precisamos melhorar a regulamentação da tramitação das medidas provisórias. Por isso, as presidências das duas casas articulam uma proposta de emenda constitucional sobre as MPs. A ideia seria limitar o número de medidas assinadas pelo governo. Em breve, teremos a votação desta emenda constitucional na Câmara dos Deputados, que dará tranquilidade para o Senado Federal resolver de uma vez por todas esse período de avaliação e de discussão das medidas provisórias. O assunto agora é ódio na internet. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebe uma média de 2.500 denúncias por dia, envolvendo páginas contendo evidências dos crimes de pornografia infantil ou pedofilia, racismo, neonazismo, intolerância religiosa, apologia e incitação a crimes contra a vida, homofobia, dentre tantos outros temas. Será que o ódio viralizou no Brasil? Veja na reportagem. Provavelmente, ao navegar pelas redes sociais, você já deve ter lido algum post ou comentário com xingamentos e palavras de ódio contra alguém. Hoje em dia as coisas estão bem mais nítidas, a gente consegue ver que as pessoas elas meio que perderam o medo, talvez porque estão veladas atrás de uma tela de computador e aí elas se sentem mais livres para disseminar esse ódio que às vezes estava guardado dentro de si, né? Eu acho que dão visibilidade do jeito errado. É uma questão que merece ter visibilidade para a gente tomar cuidado com isso. Só que às vezes dão muita atenção para o cyberbullying, quando ele na real precisa meio que ser excluído. Os internautas que têm esse tipo de comportamento na web são chamados de haters, que significa aquele que odeia. Os haters miram em alguém e começam a atacar pelas redes sociais. Os casos que mais acompanhamos são os que envolvem pessoas com vida pública. Contudo, qualquer um que tem um perfil na internet está exposto aos ataques. Há 6 anos, Raíssa passou por um período conturbado. Tudo começou quando uma foto dela na internet se espalhou. A jornalista recebeu inúmeras ameaças. As ameaças começaram cerca de 1 ano depois que eu participei de uma manifestação feminista aqui na cidade de Uberlândia. E aí 1 ano depois, uma foto minha que circulou num jornal local começou a surgir em forma de memes em diversos grupos neonazistas, em páginas com conteúdo misógino, e enfim. E aí, 1 ano depois, eu comecei a receber denúncias de colegas meus. Olha, sua foto está circulando no grupo tal, você está sabendo? Sua foto está na página tal, você já viu? Vamos fazer mobilização para denunciar. Na época, a gente até conseguiu cair com uma página que chama... acho que Faca na Caveira, uma coisa assim, que era uma página muito complicada. A gente conseguiu mobilizar em grupos feministas e derrubar as páginas. Mas, enfim, aí eles não pararam. Eles descobriram meu perfil de Facebook e começaram a fazer ameaças diretas a mim, que iam me violentar, que iam me dar uma lição. E por aí vai. Raíssa não ficou quieta, procurou ajuda e foi orientada do que fazer. Eu recebi orientação de advogadas. Na ocasião, eu fui até uma delegacia, registrei um boletim de ocorrência para me resguardar de alguma forma. E, além disso, eu tentei contato com o Facebook, porque na ocasião eu tinha uma amiga de infância que trabalhava no Facebook. O psicólogo explica por que algumas pessoas veem a internet como espaço para propagar ódio. As pessoas têm essa fantasia quase de onipotência que existe na internet, de que lá elas podem tudo. E não pode, porque na vida não se pode tudo. Mas aí existe essa questão, assim, onde as pessoas não se importam com as outras e só querem desabafar e falar aquilo que elas acham. Propagar ódio, infelizmente, se tornou algo comum na internet. Contudo, os danos provocados pelas palavras ou frases ofensivas podem causar situações de terror para a vítima. Existe um senso de impunidade muito grande. As pessoas elas se sentem poderosas por trás do computador delas, né? E, enfim,
no Brasil, a questão da intolerância, do preconceito, do racismo, da homofobia e do machismo, existe assim uma dívida histórica que não foi corrigida com todas essas populações vulneráveis, e eu acho que a internet potencializou vozes, grupos e ideologias que antes talvez se sentissem coibidas, sem ter meios de comunicação para propagar o seu discurso, mas que com a internet isso se tornou talvez mais fácil. O assunto é sério. Por isso, hoje recebemos aqui nos nossos estúdios, para falar sobre ódio na internet, a Lani Moraes, que é advogada especialista em crimes virtuais. Boa noite, Lani. Boa noite. E também o Luiz Avelino, que é psicólogo e professor aposentado aqui na UF, no Instituto de Psicologia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Como vimos na reportagem, eu gostaria de começar primeiro com a Lani, explicando para a gente o que caracteriza, então, um crime virtual. Como a gente pode determinar uma determinada situação, se é ou não um crime de internet? Todo crime de internet significa que ele foi praticado utilizando os meios tecnológicos, no caso a internet. Mas o crime que nós chamamos de internet, que são na verdade os crimes que envolvem a tecnologia, ela pode ter ou não a internet naquele dispositivo, mas mesmo assim o crime acontece. Nessa questão, o crime ele se caracteriza quando vem a fazer uma ofensa contra uma outra pessoa. Pode ser uma ofensa à honra, pode ser uma ofensa racial, pode ser uma ofensa à vida, pode ser ameaça. Então, assim, todos os crimes que nós temos hoje no mundo real, ele também acontece no mundo virtual. Por quê? Porque a gente não olha onde necessariamente ele é praticado, mas sim se ele foi praticado ou não. Então, a forma, o meio é, em tese, irrelevante para definir o crime, mas ela é extremamente relevante para dar o agravamento daquele crime. Então, as penas ficam mais altas quando é praticadas na internet. Então, é errado pensar que a internet é uma terra sem lei, que as pessoas... Mesmo que seja um perfil fake, ele pode ser sim investigado. Sim, independente se o perfil é fake ou não, tem como rastrear a autoria, quem que é a pessoa por trás daquele perfil. Identificada essa autoria, essa pessoa, a depender do que ela praticou, ela pode responder tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Na esfera civil, ela vai pagar a indenização para a vítima ou eventualmente para a sociedade, a depender do que ocasionou, e na esfera criminal, que a pessoa inclusive pode ser presa. Ok. E Luiz Avelino, agora entendendo esse comportamento social tão negativo, por que então na rede social a gente vê esse acirramento do discurso de ódio e principalmente a intolerância às diferenças? Sim, essa é uma questão bastante complexa, vem sendo pesquisada pela psicologia, psicanálise, né? Mas eu retomaria ao julgamento de Nuremberg, onde perguntaram a alguns nazistas por que eles cometeram tanta atrocidade contra os judeus. E houve quem respondeu, porque nós podíamos, né? E esse nós podíamos tem que ser entendido pelo poder militar, né, que os nazistas dispunham, eu diria assim, pela falta de um respaldo ético, né, e pelo respaldo que era dado pela ideologia nazista. Então eu diria que hoje em dia esses crimes de ódio, essas manifestações de ódio na internet, elas respondem à mesma ordem, as pessoas sentem que elas podem. Podem por quê? Porque elas dispõem dos meios digitais para promoverem isso, elas dispõem de um suposto anonimato, elas carecem de um respaldo ético, há ideologias que sustentam esse tipo de coisa e elas têm dentro de si um ódio. Um ódio que eu diria assim, que é pulsional, que é inerente ao humano. E eu diria que específico ou no geral, no ataque racista, um ataque homofóbico, na amplidão ou especificamente, ele é sempre um ataque à civilização, que é a causa de sofrimento, mas eu comento depois. Com certeza. Bom, nós sabemos que o Brasil vive grande intolerância política nas redes sociais. E essa polarização é dominada por discursos de ódio. Em vez de debates de opinião, o que se vê são ofensas em defesa, na maioria das vezes, de um posicionamento político. Nesse ambiente intolerante, é possível observar muitas amizades desfeitas por conta de ideologias de opinião contrárias sobre a política brasileira. Veja mais uma reportagem sobre esse assunto.
quem diga que política não se discute, mas será mesmo? Em era de redes sociais, o que mais acompanhamos são pessoas querendo expor seus pontos de vista, principalmente quando o assunto é política. Rende até textão no Facebook. Na verdade, na época das eleições, como eu queria evitar esse tipo de discussão nas redes sociais, eu acabei optando mais por sair de alguma rede social, assim, para evitar esse tipo de discussão mesmo. Não dá para você ver aquelas publicações e não sentir algo revirando aqui dentro. Então, o melhor mesmo para não ter esse tipo de discussão é não ler nada. Então, por isso eu parei de seguir muita gente e preferi ficar no meu canto, com as minhas ideias, do que entrar em conflito. Já Marcelo não nega que faz publicações mostrando seu posicionamento político. Eu procuro sempre me posicionar, mas a partir de uma pluralidade discursiva. E eu tenho também nas minhas redes sociais sempre visto que os meus amigos, tanto da esquerda quanto da direita, também se posicionam por lá, demarcando os seus territórios. Então eu procuro sempre de forma respeitosa, educada e principalmente buscando mesmo compreender os fatos, compreender aquilo que orbita e quais são os sentidos que emergem dos posicionamentos de cada um, aprender alguma coisa, porque é isso que vale você estar em uma rede social. Os internautas encontram nas redes uma oportunidade de expor indignações e de se posicionarem. Marcelo, que também é jornalista, explica como as pessoas têm se comunicado nas redes sociais. É uma situação incontrolável, que precisa ser estudada e aí chega um momento de intolerância tão grande que as pessoas começam a se atacar, a chamar umas às outras de idiotas, que é o que aconteceu, por exemplo, numa postagem que eu fiz exatamente sobre essa coisa das manifestações. Mas sempre quando tem algo que faz emergir sentidos que evocam uma opinião exacerbada, intolerante ou agressiva, eu tento repelir isso, porque é repulsivo mesmo. Minha família, minha mãe mesmo, e eu comentei isso recentemente, me pediu, olha Marcelo, não posta nada sobre política não. Meu pai, que é uma pessoa muito sábia também, né, me pediu, olha, não posta nada, porque a gente tem visto que os ataques que você tem sofrido têm nos incomodado. Então assim, eu realmente parei um pouco para pensar, poxa, será que é mesmo isso? De onde parte isso, né? E por falar em família, há também quem cortou as relações com os próprios familiares após discussões na internet, como a Madine. Nossa, gerou muita indisposição mesmo, a ponto de eu excluir as redes sociais. Eu não tenho mais Facebook, Instagram, não tenho mais nada. Assim, tenho, mas não entro. Eu excluí os aplicativos do meu celular, entro de vez em quando pelo computador para ver coisa de trabalho escolar, sabe? Porque tem muito grupo, eu entro só para ver os grupos, se tem alguma coisa importante, mas porque já briguei demais. Não briguem, vamos conversar, dialogar. A internet é tão boa, né, para tantas coisas positivas, mas voltando então a falar sobre essa polarização política e como isso também aparece nas redes sociais, Lani, de que maneira efetiva pode se denunciar um crime virtual, caso alguém esteja passando dos limites em um debate e vá para algum tipo de conteúdo mais agressivo? Primeiramente, as pessoas têm que entender que a internet predomina a liberdade de expressão. Isso é muito claro, só que tem muita gente que confunde liberdade de expressão com liberdade de ofensa. Então as pessoas, elas começam um debate, começam a expor a sua opinião, só que a sua opinião de repente começa a se tornar uma agressão, e essa agressão não é livre. Toda agressão tem um limite, então o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então quando você começa a insultar uma pessoa, começa a utilizar palavras de baixo calão para tentar argumentar, na verdade isso não é argumentar, é ofender a outra pessoa. Então você tenta de uma certa forma gritar, atacar para ver se a outra pessoa se cala, para você provar que a sua opinião é verdadeira. Quando isso acontece os crimes de ódio.
Então, nesse caso, a pessoa que se sentiu ofendida, é muito importante que ela salve a URL, o link, o local onde aquela mensagem foi postada. Tem muitas pessoas que às vezes acessam apenas por aplicativo do celular e no aplicativo do celular não vem a URL. A pessoa dá o print ali da tela, mas não vem. A URL ela é muito importante. Você pode denunciar também para os canais da rede social, denuncia o ódio, denuncia o que foi passado para você para pedir providência. Faça um boletim de ocorrência. Se você se sentiu muito ofendido, tem como você identificar a autoria, porque às vezes a pessoa utiliza um perfil falso ou um perfil que ela utiliza, mas não muito, e você não tem uma certeza se é aquela pessoa. E mesmo que você saiba se é uma eventual pessoa, é interessante você comprovar essa autoria. E confirmada a autoria, você consegue entrar com as ações penais e civis contra essa pessoa. Então, o mais importante de tudo, dá print, faça a denúncia e salve a URL da onde está a postagem. Excelente, as informações muito importantes. E de acordo também com a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, número 1 estão os crimes relacionados justamente a questões políticas, né? Questões de ódio relacionadas à política. E depois vem ataque às mulheres. E me deixou muito preocupada, e gostaria que você falasse sobre isso, Luiz Carlos. Nas últimas eleições houve o uso da hashtag ele não, né? Contra a candidatura de um candidato. E muitas mulheres denunciaram nesse mesmo canal perseguição política. Mas aí entra duas coisas, política e gênero. Como que nós, como sociedade, devemos lidar, né, diante desse desafio tão grande, que é o ódio na internet? Olha, o ele não, ele tem que ser entendido dentro de uma disputa eleitoral, dentro de uma disputa política, em que as mulheres, que são historicamente colocadas em segundo plano, se opõem a uma candidatura que entendo como sendo machista e que promoveu o ataque contra as mulheres. É importante ressaltar que o ele não apontava nenhum ele sim. Né? Eram as mulheres dizendo assim, não queremos um candidato que não respeita as mulheres, que defendia, entre outras coisas, que elas deveriam ganhar menos porque elas engravidam. Né? Então, essas mulheres que recebem esse ataque, que você faz uma relação entre a questão das mulheres e a questão do poder, obviamente a questão das mulheres, ela se enquadra numa questão política maior, que é a relação explorado-exploradores, né? Mas ela é uma questão que ela não pode ficar à espera de resolver todos os problemas, porque as mulheres são assassinadas todo dia. As mulheres são alvo de todo tipo de chacota, de todo tipo de perseguição, né? A fala de uma mulher numa delegacia, ela é questionada. Se questiona, se atribui parte da culpa, por exemplo, no caso de estupro, à roupa que a mulher está usando. Isso não pode persistir. Né? As mulheres estão reivindicando com direito, com sabedoria, o direito de serem cidadãs, no sentido pleno da palavra. Então, estão reivindicando não serem propriedade de homens ou de uma ideologia machista. E eu diria, como homem, né? A minha tese de doutorado trata da sexualidade masculina, que os homens não têm nada a perder se as mulheres, se tratarem as mulheres de igual para igual. Eu acho que eles vão conseguir construir uma relação mais rica, mais fértil afetivamente, e vão ser mais felizes. A mulher não existe para ser propriedade do homem, e o homem não deve ter a mulher como propriedade. Perfeito. E agora, veja como fica o tempo em Uberlândia nesta quarta-feira. Em Uberlândia, o dia vai ser predominantemente ensolarado. As temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Dia ensolarado também em Monte Carmelo. Os termômetros podem marcar mínima de 14 graus e máxima de 23. Na cidade de Patos de Minas também vai fazer sol. As temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Já em Ituiutaba, pode esfriar. A previsão é de temperatura mínima de 11 graus e máxima de 28.
A quarta-feira em Araxá também deve ter sol. A temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 23. Agora é hora de conferir as vagas de emprego no quadro Mercado de Trabalho. A CDL de Uberlândia disponibiliza uma vaga para atendente arte finalista. É exigido ensino médio completo e, caso o candidato curse ensino superior, é preciso que ele seja do curso de marketing, design ou comunicação. Também é necessário experiência na área gráfica e conhecimento dos programas CorelDRAW, Photoshop e do pacote Office. O salário inicial é de R$ 1.200, mais vale transporte, além de convênio médico e odontológico. Oportunidade para montador de móveis. É preciso ter ensino médio completo, CNH do tipo A e veículo próprio. A remuneração é de R$ 998, mais vale alimentação e ajuda com o custo do combustível. Uma vaga para consultor de vendas imobiliário. É necessário ter completado o ensino médio e ter conhecimentos básicos de informática. Remuneração a partir de R$ 2.000, mais comissão. Vaga para ajudante de pátio em Patos de Minas. É preciso ter ensino médio completo, conhecimento em informática básica e habilitação do tipo B. É desejável experiência. Salário a combinar. Oportunidade para cozinheiro. É necessário ter experiência no cargo, habilitação do tipo A e veículo próprio. O salário é de R$ 1.300. Se você se interessou por alguma dessas vagas e quer saber de outras oportunidades, é só entrar no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Patos de Minas. E voltando a falar sobre ódio na internet, atualmente estamos vendo o caso do jogador da seleção brasileira, Neymar Júnior, que está sendo alvo de uma investigação de possível estupro. E podemos avaliar, temos imagens aqui de algumas publicações, o quanto dos dois lados, tanto no perfil do jogador quanto da moça envolvida no caso, estão sendo atacados com muitos comentários de ódio. E nesse sentido é onde eu volto a ouvir, quero ver o Luiz Carlos falar com a gente sobre de que maneira nós podemos avaliar esse comportamento das pessoas de já julgar, não aguardar o desenrolar jurídico das situações, dos casos, mas já julgar, já dar a sentença ali de um lado ou de outro. A internet, ela propicia, de certa forma, esse julgamento, mesmo que seja irresponsável? Olha, eu penso que todo mundo tem opinião sobre tudo, né? E eu acho que o brasileiro, de modo geral, desconhece lei, desconhece ética. Então, até onde eu lembro, há um direito humano que diz que ninguém vai ser condenado antes de que ele passe por todo o trâmite legal. A Laiane pode depois esclarecer isso. Eu acho que as pessoas estão diante de alguém que tem sucesso, que é um menino rico, que por sua vez sente todo poderoso. Eu acho que elas se dão o direito de julgar como se estivesse se equiparando a isso, né? Eu sou superior a ele porque eu julgo, eu estou numa condição melhor. Eu acho que isso, como eu falei na minha primeira intervenção, se deve à nossa dificuldade de viver com o que a gente tem, de viver nesse mundo que a gente tem, a nossa infelicidade cotidiana. Eu acho um absurdo. Às vezes as ofensas são muito claras, com palavras claramente ofensivas, mas às vezes ela pode ser subjetiva também? Olha, eu acho que a gente encontra, assim, não se aplica o caso específico do Neymar, não, né? Não no caso dele, eu falo até como a gente pode entender, assim... Se o ódio às vezes é sutil, se que o é ódio coisa que é tá muito ali, mas explícita. de forma sutil, Olha, teve um caso que eu vi ontem do Globo News, que alguém fez um anúncio anunciando emprego na cidade de São José, em Santa Catarina, e as pessoas correram atrás de emprego e juntou muita gente para, ao amanhecer, descobrirem que não havia emprego nenhum. E as pessoas que viam isso na internet, todo mundo tem vários amigos, vários parentes desempregados, se apressaram em compartilhar isso pelo WhatsApp.
né? Eu acho que isso é extremamente odioso. Isso é um ataque violento às pessoas no momento que elas estão em extrema fragilidade. Eu acho que quando a coisa... Quando o ódio adquire essa dimensão da esfera civil, a gente reconhece isso logo. Quando ele é na base da sutileza, quando ele só se presta a fazer um mal, né, a alguém que eu suponho que seja a causa do meu sofrimento, porque viver em sociedade, viver com o outro, dói. É preciso tolerância, e tolerância é, antes de tudo, aceitar o outro como ele é, aceitar ele como diferente de mim. E não querer que ele seja como eu, tenha as mesmas opiniões. Isso tem a ver também com ele, não. Tem a ver com esses embates políticos que, na maioria das vezes, acabam no xingamento, que também encontra respaldo ideológico de um determinado astrólogo que falou, olha, se você não está aguentando discussão, xingue. O Brasil está vivendo isso, esse momento de ódio, esse momento em que é cíclico na história, né? De desconstrução da cultura. Uma pena, né? Todos nós perdemos quando o diálogo perde para, né, um debate. Se eu pudesse acrescentar, rapidinho, eu diria assim que nós no Brasil, com exceções, obviamente, no meio universitário, e a gente pode entender o ataque à educação como consequência disso, né? Nós estamos tendo um empobrecimento cultural de tal forma que a gente não encontre respaldo para defender as próprias opiniões, a não ser com xingamento e fechamento em cima de uma opinião ou de uma ideia irrefletida. Uhum. Eu acho que essa miséria intelectual e cultural nossa complica tudo. Complica, com certeza. Laine, o nosso jornal, infelizmente, está chegando ao fim por causa do nosso tempo, mas eu gostaria muito que você ainda reforçasse duas questões. Apagar uma ofensa não significa que esse crime será impune. E outra questão, compartilhar esses conteúdos, como o Luiz acabou de avisar. Compartilhar um conteúdo criminoso também, essa pessoa que compartilhou esse tipo de conteúdo também se enquadra depois nas penalizações. É importante as pessoas entenderem que normalmente quando se coloca algo na internet, esse algo não é apagado. Às vezes, quando você pede para excluir esse conteúdo, na verdade esse conteúdo ele é suspenso, mas não necessariamente apagado. E várias pessoas também podem ter copiado aquela informação e espalhado por outros meios. Então deve-se tomar muito cuidado. Então colocou na internet, a chance de acabar com aquilo, de sumir com aquela informação é praticamente nula. Mas antes de você solicitar para deletar essa informação, arquive, salve, faça um boletim de ocorrência, faça um print screen, anota a URL, porque você vai precisar nas suas ações judiciais. Com relação às pessoas que compartilham, sim, quem compartilha qualquer informação de ódio, qualquer crime, essa pessoa é coautora daquele crime. Ela está falando, eu aceito isso como uma verdade, eu estou compartilhando esse ódio. Então, quando você faz isso, você é coautor. Então, tanto a pessoa que fez originalmente, como todas as pessoas que compartilharam, podem responder tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Tá bom, então agora ficou claro que é importantíssimo também esses canais de denúncia, que continuam essa denúncia para que a gente diminua os crimes de ódio na internet. Conversamos hoje, então, com a Laine Moraes. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. E também o Luiz Carlos Avelino. Muito obrigada, viu? Eu também agradeço. Espero recebê-los aqui novamente. O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Tchau e eu te espero amanhã.